Se você pode, reserve esses momentos para que eles sejam exclusivos de culto seu, de oração, de louvores. Faça isso em nome de Jesus. E se você pode, onde você estiver e quando você estiver assistindo esse vídeo, que você possa fazer dele o seu culto, o seu momento de adoração. Então, se você pode, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Pai amado, nos colocamos juntos assim na Tua presença. E nós queremos Te agradecer porque o Senhor tem nos abençoado assim. O Senhor tem visitado as famílias, o Senhor tem visitado os corações, grandes coisas tem feito o Senhor por nós. É por isso que, apesar de tantas perdas e de tantas situações difíceis que temos enfrentado nesses dias, nós Te louvamos e Te bendizemos. Agora, Pai, nós clamamos pelos enfermos. Ainda há muita gente enferma. Clamamos pelo consolo do Senhor sobre a vida do Jacinto, dos seus filhos e filha, da sua família. Que o Espírito Santo permaneça fortalecendo-os nesses momentos difíceis, dias difíceis. Te agradecemos pelo retorno ao lar da nossa irmã Cirlei. Oh Deus, obrigado. Que o Senhor continue fazendo milagres na vida dela. Que ela continue sempre confiando no Senhor e sendo abençoada pelo Senhor com uma recuperação sem sequelas, completa, para a glória do Teu santo nome. Eu creio, Pai, que vi um pedido de oração por Ilma. Ó Deus, Tu sabes do que ela necessita. Glorifica o Teu nome sobre a vida dela. Cerque-a com os Teus cuidados. Eu também oro, ó Deus, pelo meu sobrinho Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Que o Senhor esteja presente com ele. E que a presença do Senhor seja tudo o que ele precisa. Ele precisa ser curado pelo Senhor. Repreende, ó Deus, todos aqueles sintomas, tumores, o que for, seja repreendido pelo Senhor em nome de Jesus. Que ele seja curado, ó Pai, de tal maneira que a vida dele continue testemunhando do Teu amor, do Teu poder e da Tua graça. Continua sustentando toda a sua casa, toda a sua família. Continua, ó Deus, sendo gracioso para conosco. Seja, ó Deus, gracioso para conosco e nos abençoe. Tenha, ó Jesus, Filho de Davi, compaixão de nós. Obrigado pelos Teus cuidados, obrigado pela Tua preciosa presença, obrigado pelo Teu amor que é sempre constante. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Me falte água ou alimento, ou suprimento para o amanhã que vem.
Se nos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus. Me falte água ou alimento ou suprimento para o amanhã que vem. Se nos meus olhos me faltarem toda a luz, só não me falte a presença de Jesus, porque tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Oh, meu Pai, que não nos falte tua presença, maravilhosa presença. Me falte o vento, o mar e o sol. Onde estiver, sei que não vou me abalar. Se na seara o meu trigo não produz, só não me falte a presença de Jesus. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Tua presença é a razão da minha fé. Tua presença me conduz onde estiver. Preciosa é a presença de Jesus, sempre muito, muito preciosa. Que bom é ter a certeza da presença dele conosco. É essa presença que nos dá segurança. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conta essa história cantando assim: Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história
assim, Cristo na cruz foi morto por mim inteiramente, me submeti, plena alegria nele senti, anjos descendo, trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. Conta essa história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador, aleluia, esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Conta essa história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conto essa história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por nós. Conto essa história cantando assim, Cristo na cruz foi morto por ti, por mim, por nós. Aleluia. Obrigado pelo teu sacrifício na cruz por nós. Que história tremenda. A história do teu amor para com gente pecadora. Que alcance, que perdão. Obrigado, Pai. Que meus irmãos, que aqueles que estão agora ouvindo, também sejam alcançados pelo teu amor e possam contar, cantar a própria história deles, testemunho da história deles, do amor do Senhor por eles. Obrigado, Pai, obrigado. Fala conosco agora através da tua santa, preciosa palavra, viva e eficaz. Em nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 5, de 1 a 12. As bem-aventuranças é o texto que nós temos estudado nesses dias. E eu convido você a abrir a sua Bíblia
no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, vamos ler de 1 a 12. Esse texto tão precioso e que tanto tem nos abençoado. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Eu vou repetir o versículo 6, que é a bem-aventurança de hoje. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você pode repetir aí comigo? Vamos lá? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu quero lembrar a você, talvez você esteja acompanhando pela primeira vez esse estudo. E eu quero dizer para você procurar aí no Facebook mesmo, ou no meu canal lá no YouTube. Procure lá no canal do pastor Jonatas de Castro, você vai encontrar as bem-aventuranças. E ali estão todas as já comentadas por nós aqui nesse estudo. É importante que você possa ouvi-las para que você compreenda a sequência que há nessas bem-aventuranças. Elas são sequenciais. Elas não estão assim por acaso. Elas foram dispostas assim de maneira proposital por Jesus. Por isso, olhe, seja abençoado e compartilhe com outras pessoas também. O que significa, irmãos, essa bem-aventurança, esse ser gente feliz, porque tem fome e sede de justiça? Certa vez, eu estava saindo de um restaurante, meu carro estava estacionado um pouco à frente. Era meu primeiro carro zero. E ele estava estacionado um pouco à frente, como eu já falei. Quando eu saí do restaurante, quando eu estou me aproximando do carro, eu pude ver que ele estava com um risco. Um menino havia passado por ali, eu creio ter sido um menino, havia passado por ali com algum objeto que foi lá do final do carro até o início, passando aquele arranhão profundo no carro. Quando eu vi aquele arranhão, eu disse: eu não acredito que fizeram isso. Quem foi esse miserável?
E eu fiquei imaginando também o que aconteceria se eu chegasse e flagrasse a pessoa, o menino fazendo aquilo. O que eu faria naquele momento? Será que ter fome e sede de justiça seria dizer no momento desse, Deus lhe dará o retorno? Deus é justo. Deus há de castigá-lo pelo que ele fez. Ele não sabe com o carro que ele mexeu é de quem. Eu sou o ungido do Senhor. Ele mexeu com o ungido do Senhor. E o Senhor há de visitá-lo. Será que é sobre isso que Jesus está falando aí? Será que bem-aventurados são aqueles que têm essa forma de fome e sede dessa justiça? Seria essa bem-aventurança um querer prevalecer, um querer tomar posse, fazer valer os meus direitos? Seria essa bem-aventurança aquele desejo de que os meus direitos sejam respeitados? Eu tenho direito à saúde, eu pago os meus impostos, eu tenho direitos. Direito à moradia, direito ao respeito, direito a desfrutar dos frutos daquilo que eu pago. Eu tenho então direitos, e quando eu sou violentado nos meus direitos, eu então fico com fome, sede, quero fazer prevalecer os meus direitos, eu busco então a justiça. Será que as bem-aventuranças, ou essa bem-aventurança, está se referindo a esse tipo de direito? É isso mesmo que está aí? As bem-aventuranças anteriores, irmãos, ou seja, os humildes em espírito, os que choram, os mansos, elas faziam-nos olhar para dentro de nós mesmos. Um exame do nosso interior, da nossa humildade de espírito que nos leva ao choro, aquele vazio que nós encontramos em nós mesmos pela nossa descoberta do nada que nós somos. Quando somos em Jesus, isso nos leva então ao lamento, ao choro, e não ao uso das nossas próprias forças para estarmos resolvendo as questões nossas, as nossas ofensas, mas a mansidão, ao ser manso. E agora, essa ênfase dessa bem-aventurança, ela está para além do interior, mas no desejo de solução, no desejo de justiça. Essa bem-aventurança fala de desejos, de vontades. A expressão os que têm fome seria melhor traduzida por os famintos. Descreve um estado de
profunda fome, de não apenas ter fome, mas como nós expressamos, morrendo de fome, estar faminto, indicando um estado constante e recorrente de ver a justiça de Deus sendo realizada, acontecendo. Esses famintos, quando são satisfeitos, eles gastam as suas energias e eles então têm fome novamente. Mas a pergunta é: quais são os nossos desejos? Quais são as nossas fomes? Do que nós temos tido fome? Será que essa fome de justiça se refere ao desejo da felicidade, ao desejo do sucesso, ao desejo do carro novo, ao desejo de uma conta abastada, ao desejo da justiça na perspectiva da vingança? Será que está se referindo ao desejo da prosperidade, ao desejo de felicidade? Até os mais espirituais, que se justificam dizendo que tem desejo de uma maior experiência com Deus. Não é desejo de ter experiência, não é desejo de receber alguma bênção, não, mas é um estilo de santidade de vida diante de Deus, que não seja notado pelos outros, mas seja percebido pelo Eterno. Se você colocar a felicidade no lugar da justiça, a felicidade nunca será alcançada. O desejo não é o desejo de curas, não é o desejo de ver os próprios sofrimentos indo embora. Não. Não são esses desejos. No entanto, paradoxalmente, a gente vai observar que a maioria das desgraças que acontecem à humanidade decorrem do incessante desejo e busca de alegria, de felicidade. Esse é o motivo por trás de cada ação das pessoas. Esse é o motivo por trás das ambições. Esse é o motivo por trás dos desejos que as pessoas têm do trabalho, de todo esforço, de todo empreendimento, a felicidade. C.S. Lewis disse que a alegria não é substituto para o bem-aventurado, enquanto a alegria não é substituto do sexo. O sexo é muitas vezes aquilo que funciona como substituto da alegria. Às vezes, eu me pergunto, disse C.S. Lewis, se todos os prazeres, na verdade, não são substitutos da verdadeira alegria, da verdadeira bem-aventurança. Portanto, as pessoas no desejo da bem-aventurança, da alegria, da felicidade plena, nesses desejos, elas acabam encontrando ilusões. Quem é essa gente feliz? Quem é essa gente bem-aventurada? Quem é que tem essa verdadeira fome e sede de justiça? O que é justiça?
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. O que é justiça? A palavra grega é um substantivo de kaios. E ela significa equidade. Significa fazer semelhante a todos, equitativo, imparcialidade, semelhante, nivelado, ajustado. Ela descreve aquele que age de modo semelhante com todos, aquele que é equânime. Descreve aquele que pratica o bem. Portanto, bem-aventurado é aquele que deseja, aquele que tem fome e sede de equidade, aquele que é imparcial, aquele que é justo. Essa gente é que é feliz. Essa gente é que é farta, é que é satisfeita. Essa gente é que não para farta, porque ela tem sempre um renovo, ela quer sempre, diante das diferenças, dos julgamentos, ela quer sempre ver a justiça sendo feita. Esses são felizes. E somente Jesus, como temos falado, foi cabal e totalmente feliz assim. Só Jesus teve a verdadeira fome e sede de justiça. E ele tem, portanto, para nos ensinar, porque essa bem-aventurança, aliás, todas elas, não são qualidades naturais ao homem. Elas não são achadas em nós por nós mesmos, mas somente aquele que foi regenerado pode crescer nessa fome, em seu desejo de real justiça. Esse é aquele que procura ser mais e mais parecido com Jesus. E a gente tem que olhar para o exemplo de Jesus. Nós podemos perguntar: quando foi que Jesus teve fome e sede de justiça? Quando é que ele teve fome? Qual era, portanto, a grande fome, o grande desejo de Jesus? Quando a gente lê João 4, quando Jesus foi para os lados de Samaria, e ele estava naquele poço conversando com aquela samaritana, os discípulos saíram para ir à cidade, comprar algum alimento. Eles estavam já há algum tempo sem comer. Quando eles voltaram e viram que Jesus conversava com aquela samaritana, eles estranharam. E quando ela se foi, eles disseram para Jesus: mestre, come um pouco. Eles sabiam que Jesus estava com fome. Eles também tinham fome. Mas o que Jesus respondeu para eles? No verso 34, Jesus disse assim: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Essa é a minha fome, essa é a minha vontade, fazer a vontade do meu Pai.
fazer a obra do meu Pai. Essa era a vontade dele, fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a obra do meu Pai. Aquele, portanto, que busca fazer a vontade de Deus, não a busca para si mesmo, mas para que possa fazer a obra dele. E qual é a obra do Pai? Qual é a obra que Jesus fazia? E a qual obra ele se referia? Jesus disse nesse mesmo texto de João 4, no versículo 35, ele falou assim para os discípulos: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Ter fome e sede de justiça é o profundo desejo de ser outros, ver outros, aliás, com a mesma fome que eu sinto, de anunciar o Evangelho de Jesus e ver gente que tem vontades erradas, fomes erradas, desejos errados, agora tendo a verdadeira fome, porque foram regenerados. É a fome de ver gente sendo justificada, é a fome de ver gente sendo salva, é a fome de ver o Evangelho de Jesus se espalhando. Essa é a nossa obra, essa deve ser a nossa fome. Você tem essa fome, você tem esse desejo, você tem fome e sede de fazer a vontade do Pai e a obra dele. Há isso na sua vida, porque se não houver, preste atenção no que eu vou lhe falar, se essas bem-aventuranças não estão presentes na sua vida, se você não é humilde de espírito, se você não chora, se você não é manso, se você não tem fome e sede de justiça, pergunte-se: será que eu sou um filho de Deus? Será que eu sou um convertido? Será? Pergunte-se. Por quê? Eu só terei fome e sede de justiça correta se eu for manso, porque senão eu vou ser vingativo. Eu só terei fome e sede de justiça correto se eu for um pacificador. Se eu choro, se eu sou misericordioso, vejo a miséria do outro. Uma depende da outra. Eu não posso dizer: eu sou manso, mas pacificador eu não sou, não. Como? Está tudo ligado. Os que são bem-aventurados, porque têm fome e sede de justiça, são aqueles que procedem dentro da vontade do Pai e praticam não a justiça própria, mas a justiça do Pai. E aí é necessário que a gente observe o que Jesus nos ensinou nesse capítulo mesmo 5 de Mateus, lá nos versículos 44 e 45, quando ele disse assim: eu, porém, vos digo. E preste atenção como a coisa fica mais apertada, mais séria. As bem-aventuranças são seríssimas, são implicações seríssimas. E Jesus disse assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Por quê? Porque
Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva ou chuvas sobre justos e injustos. Você consegue perceber, portanto, as implicações dessas palavras para nós? A justiça do Pai faz nascer sol, faz chover sobre justos e injustos. Não deveria ser apenas sobre os justos. Quando você clama por justiça contra os injustos, o que realmente você está desejando? Será que você não está desejando vingança? Será que por trás do seu pedido e desejo de justiça não há ódio? Não há o dar, o troco? Os filhos de Deus, os filhos do reino dos céus, têm fome e sede de justiça. Mas observe o versículo 20. Mais um porquê. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e dos fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Os escribas e os fariseus eram os religiosos daqueles dias. Gente que queria cumprir a lei. Gente que queria fazer justiça. Gente que por isso levou uma mulher flagrada em adultério e queria que a lei se cumprisse, que se fizesse justiça. E Jesus está dizendo, essa justiça que vocês querem? Dos escribas e dos fariseus? Não. Jesus está declarando que os seus filhos não vivem em cumprimento de lei, em cumprimento de mandamentos, mas na prática do que é justo e que me faz cada vez mais parecido com o meu Pai e com o seu Filho. Filhos do Pai são novas criaturas em Jesus, novos seres humanos. Aquele que está em Cristo é nova criação, é nova criatura, é um novo jeito de ser humano. Gente do reino dos céus jamais entrarão no reino dos céus. Para ser cidadão do reino dos céus, eu preciso entender essa justiça. Mas talvez você diga, pastor, não seria isso conivente com a injustiça? Não, não seria. Não seria, porque a justiça aqui é a justiça que é feita com amor. Vocês se lembram que eu iniciei dizendo sobre o menino que riscou o meu carro? Como é que a justiça com amor se aplicaria a mim, ao meu desejo, em relação àquele
menino, observando, vendo-o como gente, vendo-o como ser humano, querendo a equidade, querendo a igualdade, porque ele está na rua até essa hora cuidando de carros. Por que há tanto ódio no coração dele? Por que enquanto eu estou num restaurante, a gente lá fora passando fome? Por que ele está assim, sujo, mal vestido, mal cheiroso, mendicando, sem referência, quem sabe, de pai, de amor de pai, de mãe, de proteção, sem referência de família, de lar? O que fez desse menino um menino mau? O quê? Justiça com amor, portanto, é perguntar o que levou esse menino ao ódio. O que levou esse menino a tentar se vingar dessa maneira da ira que tem para com a vida? O que o levou à malandragem, ao jeito esperto de se safar? O que o levou? Porque a única linguagem que ele tem é a violência. E por que a sua linguagem única é a do ódio, da violência? Porque todos roubaram os direitos dele. Porque todos roubaram aquilo que lhe era justo. Direito ao lar, direito à família, direito ao amor, direito à proteção. O que eu posso fazer para minimizar essa injustiça? O quê? Como que eu posso viver para diminuir isso? E não simplesmente para olhar para ele e desejar justiça, vingança, ser objeto do meu ódio. Quando você olha para os bons e os maus, e olha para criaturas que têm direito de ser e de existir, você exclui os maus? Jesus disse que o Pai faz chover e faz o sol nascer sobre justos e injustos, maus e bons. A gente boa, mas não se esqueça que também há gente má, a gente má. A gente nesse mundo que é maldosa mesmo. Mas ninguém é justo por conta própria. Todos nós precisamos de Jesus. E a pergunta, ela tem que ser feita a cada um de nós. Eu sou mau ou bom? Eu tenho sido justo ou injusto? Ter fome e sede de justiça é olhar também para os maus, para os injustos, com os olhos cheios de lágrimas e desejar ardentemente, ter fome e sede de que eles saiam das suas circunstâncias de injustiça, desejar que eles sejam socorridos. Vivemos dias em que esse amor
em que essa justiça é chamada de defender direitos de bandidos. Ah, pastor, o senhor então está defendendo o direito de bandidos? É isso? Você sabia que bandidos também têm direitos? Eu não estou defendendo bandidos, bandidagem. Eu estou falando sobre justiça, sobre direitos. E quem fala isso é Jesus. Defender bandido é uma coisa. E essa coisa é totalmente diferente de defender direitos dos injustiçados. O que nós, portanto, estamos dizendo quando dizemos que queremos justiça? Com quem Jesus foi justo na cruz? Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, nos versículos 40 e 41, um ladrão dizia e zombava de Jesus: se você é o Filho de Deus, desce, se juntava àquela multidão, gritava a mesma coisa. O outro, diz o versículo, respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença. Olha só, sentença é aquilo que é declarado pelo juiz como sendo a justiça sendo feita. Agora ele continuou dizendo: nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. Por que Jesus, então, recebia justiça, se não cometeu mal nenhum? Ele recebia a justiça pelos meus maus, pelos seus maus. Ele foi castigado, foi o castigo que nos traz a paz, que estava sobre ele. E ele, então, esse ladrão, ele percebe coisa tremenda, porque ele diz assim: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Ou seja, ele sabia que aquele que estava ali na cruz era Deus, recebendo uma sentença que não merecia, por nós injustos, por nós maus. Por isso é que nós precisamos ter consciência de que tipo de justiça nós temos fome e sede. Esses é que serão fartos. Jesus disse para aquela mulher samaritana: a água que eu lhe der, se você beber, nunca mais terá sede. Você ficará farta. Estes serão fartos. Fartos porque têm fome agora e são fartos. Mas vem a injustiça e têm fome novamente e precisam ser fartos de novo. Têm sede novamente e precisam beber de novo. Esses são bem-aventurados, são aqueles que são fartos e se desgastam suas energias no desejo de justiça, para que sejam fartos de novo. Cuidado, portanto, com os que se acham fartos já, com aqueles que se dizem já satisfeitos, completos,
e que não precisam de mais. E eu concluo simplesmente perguntando para você: você é filho que tem fome e sede de justiça? Você tem sido fartado? Tem estado satisfeito? Você compreende o que é ter fome e sede de justiça? Não apenas amar o justo, amar o correto, mas um profundo desejo, uma santa utopia de ver todos tendo os seus direitos satisfeitos. Que o Senhor nos abençoe e coloque essa fome, esse desejo em nossos corações. Dá-nos, ó Deus, fome e sede de justiça. Faz isso, Pai. Faz isso. É a nossa oração. Que você comece aí no seu lar, comece na sua vizinhança, comece no seu dia a dia, pequenos detalhes. Seja um filho de Deus. Pratique justiça. Faça coisas boas a bons e maus, a justos e injustos. Deseje abençoar sempre. Não deixe que o mal vença você, mas vença o mal com o bem. Isso é ser filho do Pai. Isso é ser parecido com o Filho. Seja assim, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém.